O Dia das Bruxas é um dia de festividade, de comemoração, de celebrar a união dos vivos com os mortos, de relembrar o que muitas mulheres passaram ao serem enforcadas ou queimadas na fogueira. O Dia das Bruxas também é um dia de reflexão. Enquanto na Europa, no finalzinho do século XVII, já não existia mais caça às bruxas, nos Estados Unidos e Massachusetts, na cidade de Salem, ou conhecida como Salem para nós que falamos português, mulheres foram perseguidas e mortas por uma brincadeira que foi levada a sério pelo fanatismo religioso. É por isso que esse vídeo vai lhe contar um pouquinho sobre a história das bruxas de Salem. Sabe o que acontece quando a justiça enlouquece? Não tem bruxa voando, nem poção borbulhando, tem vizinho apontando o dedo, criança chorando, gente inocente morrendo e o pior, tudo isso aconteceu de verdade. The Puritans believed the devil's influence was not abstract, but tangible. Agents of the devil had the power to spoil crops, cause plagues and illness, and generally torment the innocent. Em 1692, numa vila puritana chamada Salem, 20 pessoas foram executadas por bruxaria. Mais de 200 foram presas. E as provas? Gritos, pesadelos, um sonho, uma pinta no braço. Só isso foi o suficiente para pessoas morrerem. The most infamous witch hunt in history. But was the devil to blame? Or was something far more human at play? Mas essa não é só uma história antiga de um lugar distante. É sobre o que o medo faz com as pessoas. É sobre o poder nas mãos erradas. E sim, é sobre a gente também. Porque a história de Salem pode ter ficado no passado, mas a lógica do linchamento ainda vive hoje. E se você acha que não, espera só pra ver. A vila de Salem era minúscula. 300, talvez 500 pessoas. Era tipo aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo desconfia de todo mundo. Ali, o diabo era real, literalmente. As pessoas acreditavam que ele podia estar em qualquer lugar, na casa ao lado, no campo, na própria igreja ou até dentro de você. E não era metáfora, era certeza. Qualquer coisa virava sinal de bruxaria. Uma mulher que não casava? Bruxa. Um homem que não ia à igreja todo domingo? Bruxo. Uma criança que falava sozinha enquanto brincava? Possuída. A colheita deu errado. Alguém fez pacto. Era um clima de tensão constante, como se todo mundo estivesse esperando o próximo surto, a próxima acusação ou o próximo foi ela. Everybody assumes that they are in fact guilty. So the questions go down the line of when did you become a witch? How many familiars have you got? Why have you hurt these children? What are you doing this for? When did you meet the devil? A religião era o centro de tudo, mas não como consolo, como vigilância. Regulava o que você podia comer, com quem podia falar e o que podia sonhar. E somado a isso, ainda tinha guerra rolando nas fronteiras, fome, doenças e um clima pesado. A vila era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir e explodiu. A faísca veio de onde ninguém esperava. Duas meninas, Beth Paris e Abigail Williams, de 9 e 11 anos, filha e sobrinha do pastor da vila, o cara mais temido da comunidade. De repente começam a se comportar de forma estranha. Crises de gritos, convulsões, dizem que viam sombras, que sentiam presenças malignas, que estavam sendo tocadas por forças invisíveis. E ninguém duvidava delas. Não era qualquer criança, era a filha do pastor, a palavra sagrada. Logo, as meninas começaram a apontar culpadas, literalmente. Apontavam o dedo, temiam e diziam, foi ela. Abigail and Betty continued to have fits and began to speak of specters tormenting them, unseen hands that clawed at their flesh,
shadows that whispered curses in their ears. When pressed, they finally named the witches who tormented them: Sarah Good, Sarah Osborne, and Tituba. 3 mulheres foram as primeiras. Tituba, uma mulher escravizada de origem afro-caribenha, que conhecia ervas, contava histórias espirituais, ou seja, fácil de demonizar. Sarah Good, uma mulher pobre, sem marido, que dormia na rua e falava sozinha. Era vista como maluca. E Sarah Osborne, idosa, doente, que não frequentava tanto a igreja e tinha uma vida considerada fora do padrão. Elas já eram vulneráveis. Bastava um empurrão, e o empurrão veio em forma de histeria coletiva. O que começou como um caso isolado virou uma epidemia de acusações. A comunidade entrou em pânico. Qualquer sintoma estranho era bruxaria. E o pior, o medo virou moeda. Se você acusava alguém, se protegia. E se não acusava, começava a parecer suspeito. E aí surgem os tribunais. O governador criou uma corte especial para lidar com os casos. Court of Oyer and Tormentor. Nome bonito, né? Mas lá dentro era um circo. Um pesadelo institucionalizado. Não tinha advogado de defesa. As provas eram surreais. Se alguém dizia que te viu num sonho fazendo mal, isso já valia. Sonhos viravam sentença, manchas na pele viravam marca do demônio, gritos de adolescentes histéricas viravam verdade absoluta. E quanto mais gente era acusada, mais legítima parecia a história. O povo começou a competir com quem gritava mais alto, e quem ficasse quieto era o próximo. Tituba's confession would have dire consequences as rumors, fear, and panic quickly spread. There was a contagion of accusations alongside a contagion of the mysterious affliction that tormented Betty and Abigail. Algumas histórias ficaram marcadas até hoje, como a da própria Tituba, que percebeu rápido: ou eu confesso ou morro. Ela inventou um monte de coisa falando que os juízes queriam ouvir e conseguiu sobreviver. Virou prova viva de que o diabo rondava a vila. Ou Sarah Good, que morreu enforcada dizendo que era inocente. A filha dela, de 4 anos, também foi presa. Rebecca Nurse era uma senhora querida, religiosa, respeitada. Mesmo assim, foi condenada. A execução dela foi um choque. Fez muita gente, até os mais fanáticos, começarem a duvidar. E talvez o caso mais brutal de todos. Giles Corey, de 81 anos, se recusou a declarar no tribunal. Como punição, foi esmagado com pedras. E as últimas palavras dele: mais peso. Uma frase que virou símbolo e até hoje arrepia. What say you, Corey? More. Wait. Aos poucos a ficha começou a cair. O povo começou a perceber que estavam matando gente boa, vizinhos, amigos, gente de fé. Até os líderes religiosos mais conservadores começaram a falar contra os julgamentos. Um deles disse: melhor 10 bruxas culpadas soltas do que um inocente morto. Um pensamento simples, mas que até hoje muita gente não entendeu. O governador, William Phips, dissolveu o tribunal, proibiu as provas espectrais. Os julgamentos começaram a perder força. O caos foi cessando, mas o estrago já estava feito. Em 1693, os julgamentos acabaram oficialmente, mas Salem nunca mais foi a mesma. Salem, in 1692, was a mix of rigid religious doctrine, interpersonal conflict, and paranoia, which became the perfect grounds for mass hysteria to start. Décadas depois, alguns dos juízes vieram a público pedir desculpas. Em 1706, uma das meninas acusadoras, Ann Putnam Jr., confessou que mentiu. Disse que foi manipulada. Chorou, pediu perdão, mas já era tarde demais. Em 1957, o estado de Massachusetts declarou inocentes todas as vítimas. E só em 2001, sim, 2001, veio a absolvição oficial das últimas pessoas condenadas. Ou seja, foram mais de 300 anos para reconhecer o erro. Esse é o nome do local, Proctor's Ledge. E aí as pessoas deixam flores aqui. We remember. Sempre iremos lembrar.
os nomes de todas as vítimas. Uma coisa interessante é que no chão tem algumas pedrinhas decorativas e as pessoas simplesmente estão deixando mensagens nas pedrinhas. Olha essa daqui, ó. Descanse em paz. Sempre nos lembraremos. E essa daqui é bem recente, ó. Bless you. Que a paz encontre vocês.